Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor. A você, aonde você se encontra, neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer país, nos lugares mais difíceis, mais longe, onde eu, neste corpo físico, não poderei estar aí. Mas essa semente de luz, através do sinal da internet, ela irá para levar essa mensagem à procura de um coração fértil, cultivado, preparado, para que ela possa nascer, crescer, florir e dar muitos frutos. Então despertaremos os milhões de beija-flor que estão adormecidos no sono da indolência, na escravidão religiosa. Porque esse é o nosso propósito, despertar você, que é escravo da religião. Por isso, damos graças a Ele, a força criadora deste universo infinito, que nos enviou Jesus e nos libertou. Porque Jesus, Ele veio nos libertar da escravidão religiosa, que é a escravidão do homem. Essa semente de luz é a terceira lição da nossa série, a terceira revelação, é o segundo Consolador prometido por Jesus. Ele veio para completar a obra do primeiro Consolador, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos, que é o livro básico, o primeiro livro da codificação do Senhor Allan Kardec. A primeira pergunta e resposta, primeiro capítulo da primeira parte. A causa e efeito da criação. O que é Deus? Percebe? A sabedoria desse professor filósofo, com a sua técnica de ensinador, ele procura a parte mais importante, a curiosidade é do homem. Kardec era um pesquisador. Percebe que lá no Velho Testamento, quando Moisés chegou no Monte Horebe, que estava acontecendo aquele fenômeno de materialização de fogo, o que Kardec pergunta: qual é o seu nome? Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu e mais 6 irmãos, nós fomos fazer uma experiência no meio da natureza, do mato, junto, mas para acontecer isso, tem que ter um médio de materialização, senão isso não acontece. Precisa ter o ectoplasma para essa materialização. Quando nós estávamos lá no meio do mato, mais ou menos meia-noite, 1h da manhã, depois de 5 minutos de oração, de olhos fechados, uma curiosidade. Para começar a oração, nós lemos um versículo bíblico. Precisamos de uma lanterna para clarear, para ler. 5 minutos de oração, de olhos fechados, quando abrimos, estava no meio de uma fogueira, de uma grande chama que era brasa viva, as folhas, os cavaquinhos, os pedacinhos de madeira do chão eram brasa viva. A chama subia pelos cipoiais, as parasitas iam até o lugar mais alto das árvores, até a cúpula das árvores. Era uma chama semelhante
a chama do fogão a gás, meio azulada. Só que tinha um porém. A gente não sentiu medo algum. Eu falo por mim, sentimos uma paz, uma harmonia como nunca na vida nós sentimos. Parecia que nós estávamos dentro da nossa casa, no nosso mundo, com toda a proteção possível. Então começou-se o teste. Eu peguei um punhado daqueles folha seca, daqueles caquinhos em chama, em brasa viva. Coloquei dentro da Bíblia e fechei. A luz saía entre as frestas das folhas. Não queimava a Bíblia. Peguei novamente outro punhado, finhei nos bolsos do paletó. Parecia uma lanterna de freio, porque o meu paletó era cor de vinho. Então ficava duas. Coloquei nos dois bolsos, parecia duas luzes de freio. Junto o irmão que dirigia, que oferecia, doava aquela ectoplasma, existia um ser, mais ou menos de 2 metros de altura, quase transparente de tanta luz. Uma outra coisa, nós éramos em 7, parecia que nós tínhamos uma mente só. O que aquele varão, aquele ser pensava, nós pensávamos. O que os outros irmãos pensavam, eu pensava também. Eu sabia o que ele estava pensando. E ele, por telepatia, sugeriu a nós que fizesse um pedido. Um pedido. Sem pergunta. E seria realizado. Ninguém se preocupou em perguntar quem ele era, qual era o nome dele. Moisés se preocupou. Qual é o seu nome? Porque era o sentido de liderança. Percebe que lá na criação está escrito que disse o Criador: façamos o homem à nossa semelhança, macho e fêmea. A igreja não aceitou. Por quê? Essa luz criadora enviou uma carta magna. 7 não, mas não era imposição. Era não, faça isso, mas não era uma imposição. Respeita o livre-arbítrio. Então vamos lá na pergunta: o que é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus, é o que é Deus. E o Espírito da Verdade responde: sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso quer dizer, a palavra infinito não serve a ele. Porque nós somos espírito, somos o princípio da sabedoria desse universo. Nós somos eterno, somos infinito. Só que tem uma coisa, nós começamos na estaca zero. O Criador nos criou, espírito, deu 2 sentimentos, o bem e o mal, o livre-arbítrio, para nós escolhermos. Por isso a lei de ir em vida e vida até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Para isso, devemos nascer, morrer, renascer novamente e progredir sempre. Nós somos viajores do tempo, nós não paramos de progredir. Ou progredimos ou ficamos estagnados. Mas isso depende de nós, não é da religião. Não é do homem. Cada um é individual. A evolução é só tua.
Vamos analisar. O texto infinito não serve para Deus, porque Deus, o Criador, a força criadora, não teve começo e não tem fim. Nós tivemos um começo. Somos eternos no Espírito. Como o universo é infinito, mas começa no zero. A matemática também é infinita, mas começa no zero. Deus não. É sabedoria única. A igreja não aceitou, dividiu ele em três. Criou um Deus à sua semelhança. Tendo a Bíblia na mão, no Salmo, o salmista Davi, nas suas psicografias, ele escreve: Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus testifica que Deus é onisciente. É um Deus de amor e que nada existe fora desse amor. A igreja criou um Deus semelhante a eles. Um Deus vingativo, preconceituoso. Vamos lá. Na epístola de Paulo, nada melhor do que conhecedor como Paulo. Paulo veio da religião perseguidora, tornou-se um cristão. Agora ele escreve na sua epístola: Deus não é o homem que se arrependa ou que minta, o que mente. Vamos lá no Deus da igreja, do Velho Testamento. Ele, o Deus da igreja, se arrependeu em ter criado o homem e enviou o dilúvio na terra para destruir todos os seres viventes. O Deus da igreja arrependeu de ter ungido Saul, o rei de Israel. É o Deus que se arrepende. E a mentira? Josué escreve, inspiração de Deus. Ele orou e o sol parou. Isso é incoerente. O sol não para, o sol é estrela. Nenhuma estrela anda. É o contrário, a terra que gira ao redor dos... O Deus da igreja, eu encontrei no Velho Testamento mais de 10 preconceitos. Ele tem preconceito da fimose do homem. Tem preconceito da menopausa da mulher. Pessoas com defeito físico não podem entrar no templo. Não podem ler. Por que ele criou o homem dessa maneira? Por que não criou perfeito? O Deus verdadeiro é aquele Deus que Jesus disse: Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Por isso é que Kardec pergunta: o que é Deus? O nosso estudo, se você conhecer os nossos estudos, nós ensinamos. Por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade? Por que a igreja não aceitou Deus? É coisa de se pensar mesmo. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio nos libertar dessa escravidão, porque quando Deus criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher no mesmo dia, pela palavra, João escreve que tudo foi feito pelo verbo. O verbo é a palavra. E nada do que foi criado não foi criado por ele, pela palavra. A igreja criou o homem maçando o maço. O Deus deles maçou o barro com a mão. Criou um homem pecador, maldiçoado, que para livrar dessa maldição tem que ser batizado na igreja. E para livrar desses pecados é necessário que haja derramamento de sangue.
Foi por causa disso que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu para salvar nós do pecado, não. Foi para livrar da igreja. Porque Paulo escreve que Jesus foi aquele que veio nos libertar do pecado e da morte que a igreja inventou. E criou aquela figura mitológica, mentirosa que é Satanás. Aquele que obriga, aquele que amedronta, ameaça os seguidores para seguir com medo, não por amor. É isso que você tem que despertar do sono da indolência. Desperta, meu irmão. Você é filho de Deus. Minha irmã, você é filha de Deus. Liberta do homem. Porque assim está escrito. Feliz é aquele que confia em Deus, acredita em Deus. Ai daquele que confia no homem. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista desta obra. Sou um administrador também deste grupo, o Grupo Evangélico Ecumênico do Caminho do Amor. Nós somos o grupo, o Caminho do Amor é Jesus. O que nós pregamos a você não é uma nova doutrina. O que nós falamos, se você conferir dentro da Bíblia, lá está escrito. Essa contradição que nós falamos, se você ir lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, está essa contradição. Porque o que nós pregamos é o Jesus, que não foi embora não, ele está sempre ao nosso lado. Ele prometeu que nunca nos deixaria só e que estaria sempre conosco. E o Deus que ele nos apresentou é um Deus de amor. Um Deus que quer que sejamos um só no pensamento, na mesma fé, servindo o mesmo Deus, um só pastor, para sermos unidos. A igreja faz o contrário, ela separa. E que uma coisa ela não vai se converter, jamais. Que assim escreveu João Evangelista. Que no final dos tempos, as igrejas fecharão as portas. Porque elas não vão se converter. Ela é orgulhosa. A sua doutrina é dogmática, é preconceituosa. Ela separa em vez de unir. O Mestre nos ensinou o tempo todo: reino dividido não subsistirá. Só Jesus ensina-nos a unir através do seu Evangelho, que ele trouxe lá de cima, do Pai das Luzes. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.